Sabe, uma das questões que mais inquieta a gente na vida espiritual é justamente esta. Será que o inimigo consegue mesmo ler os nossos pensamentos? Pois é, essa é uma pergunta que mexe com um medo muito, mas muito profundo, né? A simples ideia de que os nossos pensamentos, as nossas memórias, aquelas intenções mais secretas pudessem ser, assim, lidas por uma inteligência maligna é de arrepiar. Fica a dúvida, será que existe um lugar onde estamos completamente a sós com Deus? Ou será que até esse nosso santuário interior pode ser invadido? Olha, e entender a resposta para isso não é só curiosidade teológica, não. É pura estratégia espiritual. Porque, pense bem, saber exatamente o que o inimigo pode ou não pode fazer é o que nos permite lutar do jeito certo, sem cair em pânico desnecessário, mas também sem ter aquela falsa sensação de segurança. A gente precisa saber onde estão as nossas defesas e onde é que a graça de Deus precisa agir. E para nos guiar nessa questão, vamos recorrer a ninguém menos que um dos maiores gigantes da Igreja, São Tomás de Aquino. É lá na sua obra monumental, a Summa Theologica, que ele traz uma clareza assim impressionante sobre esse assunto. E ele começa justamente estabelecendo o quão sagrada é a nossa mente. Então, para São Tomás de Aquino, a primeira coisa que a gente precisa entender é uma distinção que é crucial. Pense assim, o intelecto e a vontade são como as nossas faculdades mais altas, sabe? É o nosso centro de comando espiritual. Eles operam num nível puramente espiritual. E aí, num outro nível, mais ligado ao corpo e ao mundo material, estão os sentidos e a imaginação. Guardar essa diferença é a chave para a gente entender tudo o que vem a seguir. E aqui que São Tomás de Aquino coloca uma regra de ouro, um princípio assim absoluto que vai definir os limites do poder de qualquer anjo, seja ele bom ou mau. Ele diz o seguinte: os atos que acontecem puramente lá dentro do intelecto e da vontade são conhecidos apenas por Deus. É isso mesmo. Nenhum anjo e, por consequência, nenhum demônio pode ver diretamente um pensamento se formando no intelecto ou uma escolha sendo feita na vontade. Isso é um domínio exclusivo de Deus. É o que se chama de prerrogativa divina. A nossa consciência, lá no seu lugarzinho mais íntimo, é um santuário onde só o Criador tem acesso direto. E essa citação aqui da Suma ilustra isso perfeitamente. São Tomás de Aquino é categórico, não deixa margem para dúvida. Só Deus pode conhecer os pensamentos dos corações e as afecções das vontades. O que isso quer dizer, no fim das contas? Que a resposta para a nossa pergunta inicial é um grande e sonoro não. Mas, claro, isso já levanta outra questão. A pergunta que fica é, ok, se eles não podem ler os nossos pensamentos diretamente, como é que tantas vezes parece que eles sabem exatamente o que estamos pensando ou sentindo? Como é que as tentações são tão precisas? Bem, a resposta está na palavra dedução. Imagine um médico muito experiente. Ele não vê a doença lá dentro do paciente, mas ao olhar a aparência, medir o pulso, ele consegue diagnosticar o que está acontecendo. Ele lê os sinais, os efeitos. Pois bem, os demônios, com aquela inteligência angélica superior e milênios de observação da natureza humana, são peritos sem igual em ler os nossos sinais externos. Então, o processo é mais ou menos um trabalho de detetive. Primeiro, a observação. São Tomás de Aquino chega a mencionar coisas como a mudança no semblante ou na pulsação. Qualquer coisinha, qualquer mudança fisiológica que um pensamento ou emoção causa no nosso corpo, para eles é um dado. Segundo passo, a análise. Eles já conhecem nossas fraquezas, nosso temperamento, nossos hábitos, então eles conectam o que estão vendo agora com todo o nosso histórico. E por fim, o terceiro passo, a dedução. Juntando toda essa montanha de dados, eles fazem uma inferência, uma suposição extremamente precisa sobre o que está se passando na nossa mente. Isso nos leva a um ponto que é, fundamental para a nossa paz de espírito e também para a nossa estratégia de combate espiritual, porque existe uma diferença gigantesca, abissal, entre o jeito que Deus conhece as coisas e o jeito que o demônio conhece. Funciona assim. O conhecimento de Deus é uma visão direta, é infalível. Ele vê o pensamento em si. Já o conhecimento do demônio é uma conjectura, é uma dedução. E por mais precisa que seja, por ser baseada em sinais externos, ela é falível. Ou seja, eles podem errar, eles não têm certeza absoluta, só uma probabilidade altíssima. E por que isso é tão importante? Porque significa que o poder deles não é absoluto. Eles são ótimos investigadores, mas não são leitores de mentes. Ok,
Entendido. Eles não podem entrar no nosso intelecto nem na nossa vontade. A porta da frente está trancada. Mas a gente sabe que eles podem nos influenciar, e muito. Então, como eles fazem para tentar? Por qual janela eles entram? A estratégia deles é sempre indireta. Eles não conseguem implantar um pensamento pronto na nossa cabeça. Mas eles podem, digamos, apresentar os ingredientes para esse pensamento. Onde eles trabalham? Nas nossas faculdades inferiores, lembra? A imaginação, os sentidos. Eles podem, por exemplo, trazer imagens da nossa fantasia, agitar paixões como a raiva, a inveja. Podem até mexer com as nossas disposições corporais para deixar a gente mais irritado ou mais triste. Mas veja bem, a influência é sempre uma sugestão que vem de fora. É uma inclinação. E a nossa vontade, que é livre, pode aceitar ou rejeitar. Eles propõem, eles sugerem, mas a decisão final, essa é sempre, sempre nossa. Se este conteúdo edificou sua fé ou ampliou sua compreensão, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a uma formação sólida e fiel à tradição cristã.